tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que creu. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer.
teu lugar, que teu coração se alegre sobre. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo. Toma meu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
Olá, irmãos, nosso boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração, como tem estado no meu. Louvamos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Temos orado pelas famílias enlutadas, mas sabemos que tudo isso faz parte do cumprimento da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui, nesta noite, primeiramente, nós vamos orar e logo após estaremos procedendo à leitura na primeira epístola de João. Não é no Evangelho, tá? É nas epístolas. São 3, primeira, segunda e terceira de João, lá pertinho de Apocalipse. Me refiro principalmente aos irmãos que estão iniciando. Então você vai na primeira epístola, no capítulo 1, ok? Enquanto você vai encontrando aí, primeiramente, nós estaremos orando. Senhor Deus amado, graças te damos por esta noite de domingo que o Senhor está nos dando, quando mais uma vez vamos, ó Pai, compartilhar a Tua palavra e que seja, Senhor, neste momento os nossos corações tão somente para ouvir, entender e realmente sairmos ansiosos para praticá-lo, ó Deus, onde quer que a gente vá. Rogo-te, ó Deus, que a Tua paz esteja com todos que estão nos assistindo e todos que, de alguma forma, ouvirão esta palavra. Que lhes sirvam, Senhor, como guia, como um caminho não errante, não duvidoso, mas um caminho que venha trazer, ó Deus, segurança e paz em corações, ó Deus, que nem mesmo conhecemos, mas que o Senhor conhece. Bendito seja, ó Deus, o Teu nome entre nós. Permaneça, Senhor, a Tua graça sobre nós, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E agora que vamos ler a palavra, que seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, nosso instrutor, nos esclarecendo e nos lembrando os Teus ensinamentos, pois assim eu rogo ao Senhor, já agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, amados irmãos, primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que assim o Senhor aplique esta preciosa palavra em nossos corações. Deixa eu trazer aqui uma referência, amados irmãos, em Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto lido nos admoesta, queridos, em nos mostrar realmente que somos pecadores. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu não sou mais pecador. Glória a Deus.
porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que não significa que mesmo tendo recebido a Jesus, que eu não venha a pecar. Talvez alguém me pergunte, foi inclusive uma das perguntas na EBD, no domingo, né, nessa manhã. Mas e se depois de todas essas coisas nós pecarmos? Se depois que eu aceitar Jesus, se eu estiver na igreja, eu li a palavra? Ora, vou te dar um exemplo, foi a minha resposta que eu dei. Basta olhar para a vida do rei Davi. O que aconteceu? Davi era o homem segundo o coração de Deus e, no entanto, pecou. Com isto, logicamente, embora o Senhor o perdoou, mas houve as consequências. Então lembre-se, o pecado não dói, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. É uma partezinha da letra em que o autor Jair Pires fez, Homero Silva que estava cantando ultimamente, e realmente, se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas, louvado seja o Senhor, está aqui na palavra. Não podemos mentir, não podemos negar que temos pecado. Mesmo depois de receber a Jesus, somos purificados, mas lembre-se, o pecado vai estar sempre ao nosso derredor. É como o diabo, ele anda ao vosso derredor. Então precisamos estar vigilantes, nós que já estamos no Evangelho, que já recebemos a Cristo, e você que ainda não recebeu. O perigo ainda também é muito maior, porque você não recebeu nem sequer aquele que pode te purificar de toda injustiça. Então preste atenção nisso, curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos, esteja pedindo ao Senhor neste minuto de oração, para que você realmente tenha a humildade de assumir que precisa realmente de alguém que possa verdadeiramente te libertar, que é Jesus Cristo. Afinal, ele já fez a expiação pelos seus pecados. Nós já ensinamos isso no culto anterior, sobre a expiação, que é o sacrifício do Senhor com morte e morte de cruz, e o derramamento de sangue vem nos confirmar de que o Senhor estaria dando a sua vida para nos dar vida. Só para lembrar, ele venceu a morte, ok? E se ele venceu a morte, ele pode nos dar vida, porque ele não está morto, ele está vivo. Então estamos falando do Deus vivo, manifestado em Cristo Jesus, que nos derramou o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. E principalmente, se hoje a sua fraqueza for não reconhecer que você precisa de Jesus, que isso possa cair por terra e que você abra o seu coração e que ele seja do Senhor e que você esteja pronto para servir ao Senhor. Há muito trabalho na igreja para fazer. Não trabalho para dignificar você ou eu, mas para enaltecer o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curva então a sua cabeça e nesse minuto de oração, peça que Deus possa te dar humildade, e se você ainda não recebeu a Cristo, pense nisso, receba, faça como disse o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. E já já voltaremos. Voltando nesse segundo momento, amados irmãos e amigos e amigas, estamos vendo o texto fazendo referência à minha e à sua atitude que devemos tomar em relação a Jesus Cristo.
Temos estudado dentro deste mês, sabendo que tudo está nas mãos de Cristo. A salvação é o ato do Senhor para nós. Nos arrependemos, nos convertemos, confessamos ao Senhor e então Ele nos dá a salvação. Isto é um ato de Deus, mediante a atitude que nós tomamos. Temos conhecido algumas situações ao decorrer dos ensinos da palavra de Deus. Vimos aí pela parte da manhã, quando lemos lá em Marcos, vimos então o preço do resgate, o que lhe custou, para realmente nos trazer de volta, nos dando liberdade, deu significado desta palavra resgate, que aqui no estudo está atrelado a nos dar libertação do pecado, tirar de nós a condenação, a culpa, porque o pecado nos torna culpado. E então o resgate, nesse sentido em que estamos estudando, é isso, tirar o fardo do pecado dos nossos ombros, para que nós venhamos a ter liberdade para ver a glória do Senhor. Então, queridos amados, nesta noite estamos aqui diante de proposições. Nossas atitudes, elas precisam ser tomadas. Nosso primeiro passo. O segundo passo estará acima de nossa vontade, que é o Senhor. Porque se eu dou o primeiro passo em busca da salvação, o segundo passo é o Senhor quem vai fazer, porque Ele vai nos salvar. Então o primeiro passo é teu, é meu, é nosso. Precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Mas para que cheguemos a isso, realmente o texto nos admoesta em que precisamos reconhecer algumas coisas. Primeira questão que precisamos reconhecer é que nós somos pecadores. Pastor, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu só faço bem, eu trabalho dia e noite. Não tem nada a ver. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, que a partir do momento que nós nascemos, nós herdamos o pecado. Por quê? Paulo chega a mencionar que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso, nós vivemos esses momentos, às vezes, tão tristes. A morte física que nos separa um dos outros, de quem amamos. A morte espiritual, porque quando nós pecamos, os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59, 2, digo, o que faz divisão entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. E é isso que vai fazer com que o Senhor não nos olhe mais, porque os olhos deles estarão tapados em nossa direção por causa das nossas iniquidades. Então precisamos admitir isso. Nós herdamos esse pecado, nós precisamos voltar, precisamos desta liberdade, porque aprendemos a ter uma religião, respeito a todas as religiões, mas já falei aqui, Jesus não é religião, Jesus é o Senhor, é o Salvador de nossas vidas, e quando o recebemos, Ele tira dos nossos ombros o fardo do pecado. Tira a culpa, nos traz realmente um renovo de vida, porque como diz lá em Atos 3,19, eu já citei em outros cultos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério é por quê? Porque a presença de Deus, quando você passa a ter o conhecimento da Bíblia e, além de conhecer, você passa a praticar estas verdades em sua vida, você então está ali selado com o Espírito Santo da promessa e o pecado que antes fazia já não terá mais o efeito. Você não vai querer mais fazer porque você está liberto. Você sabe que se você errar, você vai estar distante de Deus. Então, há uma ligação quando você se arrepende, porque o Senhor está batendo na porta do seu coração. E quando você abre essa porta, logicamente reconhecendo que você é um pecador e precisa realmente da salvação em Cristo, mesmo sendo bom, sendo honesto, fazendo boas obras, e que bom que você é isso, e isso vai ser muito bom, principalmente para você e para os que estão em sua volta. Mas isso é um dever seu ser isso. Porém, muito mais ainda, não só utilizar dessa bondade, até porque não será isso que nos garantirá a salvação. Porque
Porque não adianta ter todas essas coisas se não professarmos a fé no Senhor. E se dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos mentiroso. Então não adianta nenhum sacrifício de Cristo, porque o sacrifício existiu, consequência então do pecado que nós fizemos, realizamos, e para nos dar então a liberdade. Foi feito todo esse processo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A manifestação viva de Deus está em Cristo Jesus. A mão amiga de Deus, como já estudamos, está em Cristo Jesus. E agora estamos vendo aqui que o resgate, ele foi realmente realizado pelo Senhor Jesus ao derramar o seu sangue naquela cruz. Lembre-se, o resgate aqui está no sentido de te livrar da culpa, a culpa que o pecado põe sobre seus ombros, sobre os meus. Então, quando nós nos encontramos, ouvimos a palavra, cremos e passamos a praticá-la, esse fardo é tirado de nossos ombros. E aí, aconteça o que acontecer, nós saberemos qual é o nosso destino final. Há um hino no cantor cristão que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao meu lado chegar, que destino há de ter minha alma, qual será no futuro teu lar? O coro diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. É um hino maravilhoso, pense nisso, não é? Não se apavore por pronunciar aqui a palavra morte, estamos vivendo no meio de tantas mortes, mas ao homem está ordenado morrer uma só vez e após disso segue-se o juízo, Hebreus 9, 27, e nós não temos que ter medo da morte. Uma hora ela vai chegar, uma hora vai acontecer, mas o importante de tudo é que a nossa alma seja de Cristo Jesus. Se você ainda não tem essa certeza, baixe agora a sua cabeça, ore ao Senhor, peça direção, peça coragem. Senhor, eu preciso realmente abrir o meu coração, eu preciso andar nos teus caminhos, não só pertencer à membresia de uma igreja, mas fazer valer isso, porque a palavra disse, não é, que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Está lá em Mateus 16, eu já falei sobre essa passagem, não é? Quando o Senhor Jesus dialoga ali com Pedro, que Pedro faz aquela maravilhosa confissão, respondendo a pergunta de Jesus, quando ele se dirigiu aos discípulos: olha, o que as pessoas falam e dizer quem sou eu, né? Dizer quem é o Filho de Deus. E aí os discípulos, alguns responderam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E você, Pedro, o que dizes que eu sou? Eu digo que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que confissão, convicção de fé. É isso que o ser humano precisa ter, e se você ainda não tem, faça, busca o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Quero trazer aqui agora o destaque no versículo 7. Repetindo, ele diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, como é isso? Cheguei a falar de manhã que não tinha nem condições, né, de, literalmente falando, beber o sangue de Jesus. Tinha que ser muito sangue, né, para purificar os meus pecados, talvez os seus aí. Não estou dizendo que eu tenho mais e que você tem menos, ou vice-versa. Na verdade, todos nós pecamos. E por isso, destituídos estamos da glória de Deus. Foi um trecho também que Paulo anuncia aos Romanos. Mas, explicando essa questão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós falamos sobre a expiação, esse sacrifício feito com a morte na cruz por Jesus, e aí, logicamente, o derramamento do seu sangue, foi isso que nos proporcionou o conhecer a vontade de Deus. Porque pela morte de cruz, ele trouxe para todo aquele que crer a oportunidade para que vimos que Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele não veio nos trazer morte, ele veio nos trazer vida. E quando isso foi revelado ao povo, o povo passou a entender
que em Deus está todo o poder. Lá no Evangelho de João há uma passagem que diz o próprio Senhor Jesus dizendo que ele daria sua vida e tornaria a tomá-la. Coisa que ninguém jamais fez nesta vida até hoje. Então, queridos, ele é único, o absoluto. Por isso que ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse purificar aí está justamente o quê? Na expiação, porque ele foi o sacrifício por todos. Ele não fez o sacrifício por uma classe de privilegiados. Sem acepção de pessoas, ele sacrificou para abrir o caminho da eternidade a todo aquele que crer. E outra coisa maravilhosa, a partir disso você tem paz no seu coração. Deixa eu te falar aqui nesse termo de paz, porque isso faz parte da purificação. Porque você começa a ler a palavra e você vai aprender a como se contentar com as coisas que tem. Você vai aprender a administrar se você tem bens ou se não tem. Você vai passar a viver não em função dos seus bens, mas em função de louvar e adorar ao Senhor. E se o Senhor tem te abençoado com seus bens materiais, você terá consciência de que estará abençoando a outros que não tiveram a mesma oportunidade. Você será realmente alguém que vai olhar com uma visão e entender que muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela não é culpada, ela está sofrendo para que haja a manifestação do poder de Deus. Ou seja, você não será mais aquela pessoa julgadora, estará julgando pela imagem que te olha, pelos acontecimentos que vêm à sua frente. Tudo isso faz parte da purificação. Você vai entender que é preciso buscar a paz com todos e a santificação. A santificação é um processo. Lembra quando eu tenho falado aqui, você que tem acompanhado os cultos, após aceitarmos a Jesus, nós passamos a desenvolver novos hábitos. Hábitos da oração, hábitos do louvor, hábitos do dízimo, das ofertas missionárias, das ações sociais que realizamos, levando comida para quem tem fome, roupa para quem está nu, visitando os enfermos, visitando os presos, indo até os moradores de rua, levando a palavra, levando comida, e tudo isso sem interesse de aparecer. Nós fazemos por amor e não por obrigação. Fazemos muitas vezes até não tendo aquela condição material para fazer, mas tendo o amor para fazer. E o Senhor, Ele aplica, Ele toca em outros corações para nos dar o recurso que nós não temos e a obra ela é feita. A obra do Senhor não depende da minha ou da sua vontade, fique claro isso. Porque se você realmente não quiser fazer, outros farão. Mas quem não fizer vai perder muito com isso. Eu acredito que você não quer perder essa chance. A chance de realizar, a chance de realmente poder ver como é bom a salvação do Senhor na vida daquele que o recebe. A transformação que acontece. Em nossa igreja podemos ver e contemplar quantos irmãos saíram do lamaçal do pecado e hoje louvam, cantam ao Senhor, são nova criatura, passaram a ser respeitados pelos seus vizinhos. Passaram a ter crédito, porque não há mais mentira neles. O caráter retoma. E é isso que nos faz realmente estar motivados. E é isso que eu quero dar testemunho para você nesta noite. Você que ainda não faz parte de nenhuma igreja. Não se ache porque você é bom, que você é honesto, que é isso que vai salvar a sua vida. Precisa de mais. Vou lembrar um texto quando o Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E tudo isso que eu citei aqui, é Jesus quem manda, está na Bíblia. E se nós não fizermos isso, não está cumprido a lei. E mais, e se nós fizermos isso aqui que ele mandou, mas fazer para querer se aparecer, ele também não vai receber. Vamos ficar no mesmo. Então precisamos ser humildes para reconhecer que nós temos pecado sim. Nós precisamos realmente de receber a Jesus. Porque a palavra, quando ela entra, já vimos que ele fez o sacrifício, a expiação pelos nossos pecados. Ele está nos trazendo a oportunidade do resgate, ou seja, nos dando a liberdade sobre o pecado, que nos escraviza, nos culpa, principalmente diante do diabo.
O diabo ama quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós falhamos, quando nós queremos guerra, quando nós queremos matar, roubar, desejar mal, quando nós fazemos fofoca. O diabo adora tudo isso. E quando as pessoas estão cegas, elas acham que estão bem. Na verdade, estão bem mal. Porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aí diante de nós esta tão grande oportunidade em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero que você nesta noite pense e reflita. Qual é a sua posição? Você que está nos assistindo hoje, você realmente está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Abrir o seu coração? Fazer como disse o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. É isso. Você que já está no Evangelho, na igreja, lembre-se, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de se preocupar com as coisas desta terra. Trabalhe sim, e isso dignifica o ser humano, mas não seja ganancioso. Não coloque seus bens, seus fatores antes de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E aí tudo vai dar certo. Seu trabalho, suas finanças, sua família, seus negócios. Porque o Senhor vai estar em primeiro lugar. Não troque essa ordem, porque a hora que trocar, você estará assumindo a sua derrota. Então, tanto para um quanto para o outro lado, para você que está na igreja e para você que não está, eu gostaria que você agora refletisse. Qual é a sua posição? A palavra, ela está sendo pregada. O preço do resgate foi a vida de Cristo para nos dar a liberdade sobre o pecado. Jesus disse para os judeus que creram nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará daquele jugo religioso que os judeus mantinham. E muitos hoje ainda mantêm, porque não receberam Cristo como Salvador. Mas, não diferente dos judeus brasileiros, também ainda não receberam. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas ainda o Senhor está dando a oportunidade. Está permitindo que as igrejas preguem o Evangelho. Fale não só da expiação, do sacrifício que nos trouxe então a oportunidade de sermos libertos do pecado. Porque a expiação foi justamente para aquele que crer. Porque quem não crer não vai se interessar que Cristo fez o sacrifício, derramando o seu sangue, para que hoje não precisássemos desse tipo de sacrifício. O sacrifício nosso hoje, ele precisa ser o sacrifício vivo. É o sacrifício que fala Paulo lá em Romanos 12:2. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é o versículo 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o seu sacrifício. Não estou falando só de você ir ao templo, mas você ir ao templo como o verdadeiro adorador ao Senhor. Ir ao templo com o seu dever de casa cumprido, com as suas assistências prestadas ao seu próximo, com suas responsabilidades cumpridas. Não é ir para o templo para criar briga com seu irmão, com seu pastor, com seu líder, ou você líder com os seus liderados, não, ou você pastor com a membresia da igreja. Você precisa ir ao templo como adorador e saber que é o Senhor que vai realmente ali receber ou não a sua adoração. E cada vez que fizermos isso, as pessoas que ainda não têm esta prática, elas vão ser motivadas através da palavra para que elas possam realmente também se apresentarem em sacrifício vivo, que é o culto racional, o culto presente, o culto em que você canta, que você ora, que você louva, que você abraça o seu irmão, que você pode dizer para ele, conte comigo.
Mas não é para dizer conte comigo e quando ele precisar contar você fugir. Senão não adiantou nada seu sacrifício. Então, entendendo que nós temos os deveres para serem cumpridos como cristãos, nós precisamos permanecer, porque sabemos que o Senhor ele fez esse sacrifício na cruz por nós, nos trazendo então uma abertura para que através da fé possamos receber a graça salvadora. Sabemos que este resgate ele veio justamente para nos tirar a culpa do pecado, fardo que se faz sobre nossas vidas e que nos impede de caminhar na presença de Deus. Alguns ainda convencidos de que o fardo é bom continuam levando, achando que Deus é bom, que não precisa fazer isso ou aquilo, que isso não tem nada a ver. Mas o Senhor quer te ver louvando, mas com um coração purificado. Porque o sacrifício dele foi para que houvesse uma purificação na sua vida. Imagine, mesmo você sabendo que alguém se sacrificou por você para te dar vida eterna, você nem assim se sensibiliza em saber que as Escrituras é para nós a maior riqueza que podemos adquirir em matéria de conhecimento. Porque é isso que nos fará caminhar com segurança no meio deste mundo pervertido, onde a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quero encerrar por aqui, deixando este apelo a você, meu amado amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Lá em Tiago diz que você não deve ser só ouvinte, que também não adianta. Você precisa ouvir e praticá-la. Esta é a proposta bíblica para todos nós. Que você possa escolher a bênção. A Bíblia ela nos deixa dois caminhos, bênção ou maldição. Se quer continuar carregando o seu fardo aí achando que está bom, é maldição. Vai fazer como o filho pródigo, que saiu, abandonou sua casa, foi embora, pediu dinheiro ao seu pai e gastou tudo. Ainda bem que na parábola o Senhor Jesus disse que ele caiu em si, se arrependeu e deu tempo de voltar e pedir perdão para o pai e restabeleceu ali o seu convívio. Muitos não têm esse tempo. Então que esse não seja o teu problema e nem o meu problema. Aquilo que eu não pude completar, que o Espírito Santo possa completar na sua vida e no seu coração. Volto a dizer, se há alguém porventura nos ouvindo através dessa transmissão e que realmente se sentiu tocado e desejoso de receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou reconciliar com a igreja, reconciliar com o Senhor Jesus, esteja nos enviando uma mensagem, estaremos entrando em contato com você. O nosso desejo aqui é que esta palavra possa alcançar lugares onde nós não podemos ir neste momento. Alcançar as pessoas que a gente não tem como chegar até elas nesse momento. Mas rogo para que a graça salvadora de Cristo possa alcançar você nesta noite. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais este domingo que o Senhor nos deu. E quando agora, Senhor, encerramos este encontro e rogando, Senhor, por aqueles que ouviram a Tua palavra, que possa haver quebrantamento, humildade, porque é só desta forma, Senhor, que teremos uma santificação saudável, a ponto de ser reconhecida pelo Senhor, a ponto de ser justificado pelo Senhor, ó Deus. Até porque os nossos pecados estarão então sendo perdoados. O Teu resgate, Senhor, consiste em nos dar esta liberdade para que não sejamos mais culpados sobre as nossas transgressões, mas o Teu sangue, Senhor, quando nos purifica de todo pecado. Ou seja, tenho aprendido que este momento de sacrifício para me dar vida é que me faz renascer, ó Deus, no meio deste mundo tão perverso, pois a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Que o Senhor continue nos ajudando, Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas fraquezas,
Continua, Senhor, salvando e libertando o povo desta terra. E que agora o amor de Deus, a graça redentora do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito seja, Senhor, com todo o teu povo aqui e os demais espalhados sobre a face da terra. Amém, Senhor. Quero desejar a todos uma semana de paz, uma semana de vitória. Estaremos indo até o final do mês sobre esta quarentena ainda, e que Deus continue te dando forças, continue te dando sabedoria, e estaremos aqui prontos para ouvir você, a sua necessidade. Conte conosco e trilharemos juntos este caminho que hoje é difícil, mas eu sei que o Senhor, Ele pode tornar um caminho de vitória em breves dias. É nessa confiança que eu me despeço de vocês e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.